Olá, Marcelo! Seja muito bem-vindo ao seu mapeamento kármico, a sua numerologia completa. Deixa eu me apresentar, eu sou Poliana Bueno, terapeuta holística, numeróloga e médium, e eu venho trazer para você aqui hoje um presente da sua esposa para você. Como numeróloga, eu trabalho com o estudo do mapa natal, onde eu vou trabalhar aqui a energia do seu nome completo, da sua data de nascimento, e vou te dizer o que as energias presentes aí no seu nome e data de nascimento trazem para sua vida. Então aqui eu estou com algumas anotações, juntamente com esse vídeo, vai um resumo em PDF que você pode imprimir, guardar e você vai entender um pouquinho aqui no formato vídeo aquilo que eu quero dizer também lá no PDF, tá bom? Espero que o mapa te ajude. Lembrando que aqui é só um direcionamento, é só para você ter um entendimento da sua vida. Nada aqui é uma sentença, então você segue de acordo com o teu coração, por favor, tá bom? Marcelo, você nasceu em 14/8/1974, foi batizado por Marcelo Pavani Alonso e cada uma das letrinhas do seu nome, essa data em especial, ela cria um histórico para sua vida, que nós chamamos de karma, de dharma, missão de vida. Dentro do nosso mapa existem alguns estudos importantes. Número do destino, que lá naquele triângulo que você vai ver, que eu faço um cálculo grande eu chego a ele. Número de alma, número de personalidade, tá? E para algumas pessoas nós temos as tríades negativas ou tríades de desafio. E aí você adapta a sua realidade, por favor, tá bom? Aqui eu quero que você entenda que é um mapa para a vida. Ele não é um estudo para o momento atual. Então adapta a sua realidade. Você nasceu sob a regência de uma alma 9. A alma é a tua essência. É quem é você, lá no seu espírito, no seu íntimo. Para quem acredita em reencarnação, são as suas vivências, toda a sua bagagem, quem é você de verdade, tá? A personalidade é a sua persona, aquela forma que você se apresenta, como as pessoas te enxergam, como as pessoas te julgam, qual a energia que você transparece para o outro, tá? Não necessariamente você concorde com a sua personalidade, mas ela é dentro do seu mapa a forma que você se apresenta, a primeira impressão que você deixa. O seu destino é o caminho que você veio viver, aprender, lidar com os seus desafios, tá? É onde estão os seus dharmas, alegrias, realizações, e é onde estão o seu karma, aquilo que você veio ter que lapidar, aprender, tá? Algumas pessoas têm karmas específicos, outras não. Então, eu trabalho com a numerologia pitagórica e nós estudamos ciclos de 1 a 9, tá? Cada número de 1 a 9 representa uma área da vida, simboliza uma questão, e cada um de nós é dirigido de alguma forma por esses números, tá bom? Você nasceu então sob a regência 9 em sua alma, e agora eu vou começar a explicar o que isso significa. O 9, ele é um número extremamente espiritual, ele é um número muito ligado a alguns desafios, tá? O 9, ele é o finalizador de ciclo, ele é aquele que encerra, ele é aquele que termina, né? Existem números que são os iniciadores e existem números que são os finalizadores. Então, a sua alma, sendo uma alma 9, ela indica para mim que há um nível de encarnações, espiritualidade mais profunda, você é o que nós chamamos de alma velha. É aquela alma que já esteve aqui várias vezes, já passou aqui pela lapidação e aprendizado diversas vezes, né? Para quem acredita. Então, independente da sua idade, se você é jovem, se você é mais velho, você é uma alma muito experiente, né? E então a sua alma, ela pode ter uma grande dificuldade muitas vezes para se encaixar no momento atual as coisas muito modernas, as coisas muito fúteis, aquela excesso de liberdade. Uma alma 9, ela tende aí um pouco mais pro tradicionalismo, ela tende aí para aquilo que é muito correto, tá? Existem dois grupos regidos pelo 9. Os espirituais, que estão mais ali afinados com a fé, com a religião, com a espiritualidade, e os que fogem disso, que têm medo, que se distanciam,
que às vezes não querem muito olhar para esse lado, mas em algum momento da vida serão chamados a isso, tá bom? Uma alma 9, ela já lidou com muitas percas, muitas percas. Pode significar que em vidas passadas você passou várias vezes por situações de luto, tá? Por despedidas marcantes. Pode acontecer isso nessa vida? Você adapta a sua realidade? Sim, tá? Uma pessoa 9 pode ter que lidar com a finitude das coisas. Não necessariamente apenas o luto, mas às vezes há um projeto que eu não consigo terminar, uma questão de um relacionamento que acaba, o luto propriamente, o emprego, é a saída de pessoas da minha vida, de repente, né? Então, mudanças muito grandes ao longo da vida pode acontecer com uma pessoa 9, tá? De alma 9, né? Então, a alma é a tua essência. Então, a tua essência, ela sempre vai precisar buscar coisas que são muito profundas. Coisas muito banais, casuais, passivas, não combinam com uma essência 9. Essa pessoa, ela precisa entender que a essência dela é muito espiritual. Então, em algum momento da sua vida, se você não foi chamado à fé, seja através de um caos, seja através de um momento de muita dificuldade que você teve que orar e clamar a tua fé, em algum momento isso pode acontecer, tá? Isso vem acontecendo. Então, não se assuste se você for uma pessoa que às vezes foi julgado como rabugento, teimoso, mandão, né? Aquela pessoa que, ai pai, você não entende das coisas, isso aqui é moda, é um exemplo, tá? Quando a gente é pai, né, uma pessoa nova, ela pode realmente não se encaixar, uma dela pode não se encaixar. São aqueles que a cabeça, lá na infância e adolescência, era mais pra frente do que dos amigos. Então, às vezes, os amigos tinham um pensamento muito imaturo, muito bobo, e a alma 9 já não, tá bom? Você será sempre muito testado na sua lealdade, no seu caráter, nos seus compromissos, tá? Uma alma 9, ela pode vir ensinar muitas coisas para as outras pessoas. E, consequentemente, ela é muito cobrada pelas outras pessoas e pelo espiritual, tá bom? É muito importante você entender que uma alma 9 é um espírito velho e esse espírito ele tende a viver muito. Então, a tua experiência aqui na Terra pode levar você a ficar bem velhinho. Essa é a mensagem da espiritualidade, essa é a possibilidade. E isso é o que a tua alma busca, tá? Então, são pessoas que chegam aos 80, 90 anos, né? Mas é importante saber que eu acredito que você queira chegar ao final da sua vida com saúde. Você chegar ao final da sua vida pleno, né? Então, uma alma 9, se não se cuida, se não presta atenção no emocional, na saúde, pode ser aquela pessoa que tem uma vida longa, mas enfrenta muitos desafios. Sabe aquela pessoa que fica doentinha, que quando tá velhinho depende dos outros? Então, você sempre vai precisar cuidar da sua saúde para pensar nessa longevidade, tá bom? Uma alma 9, ela pode ter tido ligações muito profundas com espiritualidade em suas vidas passadas. Doenças ligadas à psique, como Alzheimer, demência, questões ligadas muito ao emocional, tá? Depressão, ansiedade, burnout. Então, qualquer predisposição a isso neste momento da sua vida ou adiante, cuida-se, por favor, tá bom? Pode ser um pouco esquecido, né? Ter lapsos de memória. Então, essa é a tua essência, tá bom? Cuidado com os julgamentos e também com a autocobrança, que pode ser grande com você. A sua personalidade é uma personalidade 11, também espiritual. 11 é um número crístico, ele é um número mestre, que quando reduzimos dá um número 2, né? 1 mais 1, 2. Então, você tem energia 11 com energia 2, tá? Porque eu sempre vou estudar de 1 a 9. O 11 com o 9, eu quero que você entenda, se você não é uma pessoa que se conecta à sua espiritualidade, e eu não estou falando de religião, eu estou falando de você com Deus, você no seu cantinho, no seu quarto, no seu localzinho de oração, meditação, esoterismo, oração, prece, como você quiser chamar, reza, você vai ter que fazer isso em algum momento. Se não fez até aqui, aí acontece algo muito bom, que te dá aquele motivo de alegria e você vai lá agradecer, falar com Deus, com a sua espiritualidade, ou acontece algo muito ruim que te faz orar para isso, faz olhar para a fé, tá? Então, você tem nada mais, nada menos que o simbolismo dentro da tua energia de Cristo. 11 é o número de Cristo, tá? Então, confusão com relação à sua fé. O que eu acredito, para onde que eu vou, onde que eu olho?
Uma pessoa com personalidade 11, ela transmite aos outros segurança. Ela transmite aos outros o prover. Você deve ser uma pessoa vista como provedor, como alguém muito dedicado, trabalhador, tá? É muito ligado à paternidade, à família e irmandade, tá? Mas 11 e 9 dentro do mapa pode fazer de você uma pessoa que é muito vista como alguém muito rígido. É do meu jeito, é da minha forma. Você pode ser uma pessoa que tem muita dificuldade de pedir ajuda, né? De falar assim, ó, não tô bem, vamos me ajudar aqui. Então é aquela pessoa que sente tudo muito sozinha, que se sobrecarrega muito. Precisa ter cuidado para, inclusive, não carregar fardos que não são teu. Pegar o problema do irmão, do filho, do vizinho, de tudo que tá em volta, colocar no teu ombro, querer resolver, né? Lembra a energia de Cristo, né? Cristo não foi crucificado, Cristo não foi julgado. Segundo, né, para quem acredita em religião, eu não sigo religião, eu sou espiritualista. Eu acredito em Deus, no poder supremo, na espiritualidade, mas eu não sigo dogmas. Eu acho que o dogma nos engessa, mas para quem gosta, né, ele foi, na teoria da religiosidade, morto pelo pecado da humanidade. Ou seja, ele pegou para ele pecado de todos que não eram ele. Então, o 11, ele te traz isso, tá? Então, você pode, muitas vezes, ser incompreendido, julgado, mas pode se tornar essa pessoa fechada, rígida, teimosa, mandona, sim. E aí, você tem que adaptar isso à sua realidade. Uma pessoa de personalidade 11, ela pode ser aquela que as pessoas pedem conselho, vão chorar no ombro, mas quando você precisa de ajuda, eu não sei se você tem ou se você passa por isso. Pode enfrentar momentos de traição, tá bom, Marcelo? Traição no trabalho, traição na amizade, tá? Tipo assim, nossa, eu ajudei aquela pessoa foi lá e me deu uma rasteira. Eu dei uma oportunidade para aquele fulano, ele foi lá e não honrou essa oportunidade. O 11 vai passar por isso, tá? Então, eu quero que você entenda que existem duas maneiras de você vender quem você é, a sua persona ao mundo. Ou você é visto como alguém muito reservado, fechado e espiritual, ou você é visto como alguém muito turrão, muito mandão, muito teimoso. Mas que pode ser uma pessoa que sim, dá lá na mão dele que ele resolve, pede para ele que ele faz, corre lá que ele dá conta, tá bom? Então, se eu puder te dar um conselho quanto numeróloga, para amenizar isso, presta um pouquinho de atenção na sua espiritualidade e no seu emocional. Deixa teu coração falar um pouquinho. Porque se você deixar e se permitir, você pode ter vivências maravilhosas. O 2, influenciando através da soma do 11, 1 mais 1, ele fala de casamento, sociedade, parcerias, da troca que você tem com o outro, tá? É uma pessoa que tende a ter casamentos longos, relacionamentos duradouros, relacionamentos, às vezes um único relacionamento, no máximo 2 casamentos. Não é uma pessoa que veio ao mundo ter diversos relacionamentos, tá? Mas o 2 é a dualidade, a luz e a sombra. Então tem que ter cuidado para num casamento não se tornar um casamento muito monótono. Muita rotina, muita preocupação com as obrigações, muita preocupação com o trabalho, com os filhos. E se acostumar a essa rotina e perder questões ligadas ao romance, à sexualidade, à diversão, tá? Então, estabilidade não garante felicidade. Então, é muito importante adaptar isso à sua realidade, da sua parceira, para que vocês não se tornem um casal fraterno na velhice. Aqueles que são mais amigos do que namorados. Aqueles que convivem juntos, mas não estão ali em sintonia. Trabalha isso, porque é importante, tá bom? Situações de crises, dificuldades na família ou no casamento ao longo da vida até aqui podem ter surgido. Então, você sempre, mais uma vez, vai ser muito cobrado na sua lealdade. Então, se em algum momento errar, lembra disso, porque isso pode trazer outros problemas para você, tá bom? E não é só sobre a sua lealdade, mas também a dos outros para com você. Então, a personalidade, a forma que você se mostra é essa pessoa. Responsável, trabalhador, o grande provedor, porém, pode ser interpretado como teimoso, turrão, briguento, rígido, pessoa cabeça dura também, tá bom? Não quer dizer que você tenha que concordar com isso, é só estou te dizendo que é esse peso que a numerologia traz, tá bom?
No seu destino, o destino 1 é um número do líder, é um número da individualidade, é um número do eu. Então você precisa de momentos de reserva, você precisa de momentos para se recarregar sozinho, você precisa ter metas e objetivos a fazer sozinho, é importante, é um destino 1. Mas às vezes também é aprender a lidar com a solidão. Eu gosto mais da solitude do que da solidão. Então você precisa entender que às vezes olhar para dentro de você, silenciar, aquietar é muito importante para a sua vida, tá? Cuidado com o individualismo, é aquilo que eu disse. Não vou pedir ajuda, não vou colocar ninguém nesse problema, deixa que eu resolvo. E às vezes esse excesso de deixa que eu resolvo pode fazer você ter que encarar os problemas de uma forma mais dura, tá? Então isso fica ruim. Você é uma pessoa que no destino veio aprender a dar o início, né? Já que a sua alma fala de finalizar, olha que loucura. Então, começar novos ciclos, sair da zona de conforto, aceitar as mudanças, aceitar o novo, é um desafio, é um aprendizado, tá? Seu aprendizado está em aceitar o novo, em começar coisas, tá? Cuidar da tua autoestima, da tua autoconfiança é muito importante. Pode experienciar, Marcelo, momentos de se sentir sozinho, ainda que esteja acompanhado, ou ser levado a ficar sozinho por um tempo, no sentido muito amplo, tá? Muito geral, para aprender a gostar da própria companhia. É muito importante você se perguntar até aqui na sua vida, como é para você ficar sozinho? Como você se sente se precisar ficar sozinho? Se você não tiver ajuda, não tiver companhia, como que isso vai acontecer? Um destino 1 precisa ter muito cuidado. Tudo que eu estou falando aqui não é uma sentença, são possibilidades dentro da numerologia. Se eu me fecho demais, se eu vou para o lado sombra, lá da minha personalidade, da minha alma, que fala de individualidade, teimosia, muita rigidez, eu tenho que ter cuidado para eu não afastar as pessoas de mim ao longo da minha vida e finalizar a minha jornada sozinho. Sabe aquelas pessoas que, quando desencarnam, não tinham muitas pessoas em volta dela? Aquelas pessoas que se sentem mais abandonadas, mais sozinhas? Geralmente são pessoas que durante a sua jornada foi inconscientemente afastando as pessoas. Cuidado para você não fazer isso, tá? Ao longo da sua vida. Não se permita ir afastando. Se vê que está afastando, respira, conversa. O diálogo é primordial aqui para você, apesar dele ser difícil, tá? Você tem uma tríade negativa, que é que nós chamamos de desafio kármico 8. É esse que vai estar no seu triângulo invertido em vermelho, 888. O 8, ele fala muito da saúde, corpo, ele é material, tá? Ele fala de crises no nível financeiro, trabalho, tá? Você vai observar aí no seu triângulo, se esse 8 vermelho tiver do meio para trás, né? Para trás, ele já passou. Se ele tiver do meio pro final, você está ou vai entrar nele, tá? Então o triângulo tá assim. Imagina ele, visualiza ele no meio. Se esse 8 estiver daqui para trás, ou seja, lá no comecinho dele, já passou. Se ele está do meio para frente, para o final, você vai passar. Então, o 8, ele pede muito cuidado com a saúde da cabeça, da coluna, das articulações e ossos, tá? Questões financeiras. É uma fase da vida, geralmente dura 7 anos, que eu tenho que ter muita atenção ao que eu invisto, em quem eu confio financeiramente, aonde eu coloco a energia do dinheiro. Tem que ter muita certeza, ler os contratos, prestar atenção nos negócios, tá? Situações que podem ser adversas no trabalho, quebra de confiança, traição, um objeto que quebra, um dinheiro que eu ia investir aqui não deu certo, isso pode acontecer. A crise, ela não precisa vir em todas as áreas, material, profissional e saúde, mas em uma delas ela vem. 8 fala de estabilidade. Então, o que é seguro para mim? O que é próspero para mim? Então, dentro das relações, o desafio 8 é essa estabilidade. É eu honrar aquilo que eu vivo e o outro que está comigo me honrar também, tá bom? Então, o seu mapa, né, o seu único karma dentro do mapa, o desafio é o 8. Então, vamos prestar atenção se você já passou por ele, né, de repente uma grande crise, ou se você vai entrar. Você consegue impedir ele? Não. Você consegue amenizar? Sim. A partir do momento que eu sei que nesse período de 7 anos que ele me pega, se ele tá no meio do meu mapa, ali na faixa
de 45, 50, 55 anos. Se ele está quase no final, da faixa de 60 a 80 anos, pode pegar em um desses momentos, tá? O 8, ele vai falar, então, cuida da tua saúde, estrutura do teu corpo, presta atenção nas suas finanças e observa onde você acha que as coisas não estão estáveis o suficiente para que elas se tornem estáveis, tá? O kármico aqui, o 8, ele não é a vida toda, eles são pequenos momentos, ele é o teu aprendizado. Ele é aquilo que já deu errado lá atrás, ele é aquilo que você já tomou uns tombos nessa ou em outras vidas e ele vem de novo te ensinar alguma coisa, tá bom? Excesso de trabalho, excesso de dedicação ao trabalho, excesso de preocupação com o trabalho, deixando para trás coisas que são importantes, como a família, a diversão, o passear, o que não envolve ter dinheiro para fazer, tá? Então, prestar atenção se já passou, se está passando, e se puder amenizá-lo para não precisar passar mais à frente, tá bom? Então, dito isso, eu quero que você escute o vídeo com muita calma, para que você possa observar dentro da sua realidade o que isso quer dizer e colocar aí na sua vida e poder, de fato, quem sabe, aqui através, né, desse trabalho, desse mapa, poder entender um pouquinho do teu processo, né? É uma alma nova, como eu disse, a expectativa aqui do seu mapa é uma vida longa, então se cuida para que essa vida seja boa, para que essa vida não seja com enfermidades, tá? A gente não está, né, livre dos acontecimentos externos, né, de outras formas, mas geralmente, como numeróloga, com a minha experiência, eu sei que geralmente são pessoas que vão viver muito tempo. Eu quero que você preste atenção na sua relação filhos, tá? Porque eu sinto que talvez por ser fechado, e não sei se você é, mas talvez por ser uma pessoa rígida, que tem essa dificuldade talvez de falar o que sente, de expressar o que sente, tente ver isso com seus filhos. Se você já é um paizão que conversa, que consegue nutrir diálogos, que consegue ouvi-los, ótimo. Se não, seria legal ter esse momento com seus filhos, tá? Para que eles entendam que às vezes a sua essência, ela não se encaixa muito nas coisas do momento, das modernidades, mas que isso não quer dizer que não ama, isso não quer dizer que não está disponível a aprender a entender. Com certeza você tem muito a ensinar aos seus e os seus têm muito a ensinar a você, tá bom? Tudo que eu tô me baseando aqui é exclusivamente no mapa, tá? Não te conheço pessoalmente, mas estou muito feliz e grata por poder ser o meio deste presente que a sua esposa está te dando e que a sua numerologia te ajude a conhecer você ainda mais profundamente. Um grande prazer, que Deus abençoe e eu espero que a gente possa se encontrar mais vezes.